Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo sobre a passagem da faixa para Lula. Vamos avaliar aqui a ausência de Bolsonaro, mas rapidamente, porque o assunto principal é Eduardo Bolsonaro e Carluxo e outros bolsonaristas partiram para cima do general Mourão após o seu pronunciamento. Vamos trazer detalhes aqui. Será que Mourão merece agora a nossa confiança por conta desse pronunciamento? Olha, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Vamos falar sobre esses detalhes aqui, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, like se gostar, dislike se não gostar, comenta e compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando em mais pessoas para que elas possam vir para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, Bolsonaro, como tudo indicava, falei disso aqui várias vezes, não esteve presente na posse de Lula para passar a faixa para ele, até porque ele já estava nos Estados Unidos aí desde o dia 30. E sim, se Bolsonaro estivesse presente nesse momento, passando a faixa, teria a sua importância nesse que é um rito, né, daquilo que já foi feito no Brasil várias e várias vezes. Mas confesso que ele não estando também foi muito bom. Lula recebeu a faixa de uma mulher que é catadora e ao lado dele um grupo de pessoas representando o povo brasileiro. Então, foi uma imagem que fica agora para a história e Bolsonaro, né, optando por fugir antes, passando a imagem de covarde para os seus apoiadores, ao não passar a faixa, também entra para a história, né, isso aqui vai ser lembrado, é claro, e ele acabou abrindo espaço, que muitos apontam como uma estratégia burra, abrindo espaço para o Lula fazer o que foi feito ontem, aquela festa e uma imagem que vai para o Brasil e reforça o papel covarde, né, de Bolsonaro, essa postura de fujão, que, como eu disse, entra para a história como um presidente, além de toda a tragédia que foi o seu governo, entra para a história como um presidente que não teve sequer a coragem e a grandeza moral de passar a faixa para o seu sucessor, que você pode ter mil divergências, você pode discordar de um monte de coisa que o Lula falou, do que o Lula fez, dos seus governos, do dele, o da Dilma. A questão de passar a faixa é uma questão, enfim, um rito importante em que você aceita a vitória do outro, em que você vai ali, cumpre o seu papel, último gesto como presidente, mas nem isso Bolsonaro foi capaz de fazer. Agora, Mourão também, ele poderia ter passado a faixa, ele era o vice. Então, quando o presidente não faz isso, no caso que o Bolsonaro nem no país estava, portanto, Mourão, além de vice, era o presidente em exercício até no dia 31, mas Mourão também não teve a grandeza para fazer isso, disse antes que isso aqui não cabia a ele, cabia sim, ele poderia ter assumido esse papel e passado a faixa para o Lula. Agora, enquanto os patriotas esperavam, nas últimas horas do governo Bolsonaro, algo que pudesse evitar a posse de Lula, eis que surge Mourão, que fez ali, anunciou já com alguma antecedência um pronunciamento que foi passado aí em cadeia nacional às 20 horas do dia 30. E esse pronunciamento serviu para algumas coisas. Passaram um ar de normalidade nas horas, né, que antecediam a posse de Lula, garantindo que ele assumiria, o que nesse ponto aqui foi muito importante. E serviu também para dar um sermão, uma indireta, nem muito indireta assim, na verdade foi uma diretíssima daquelas em Bolsonaro, e tudo isso revoltou demais a base bolsonarista. Daqui a pouco eu trago, né, o que o Carlos Bolsonaro falou, o que o Eduardo Bolsonaro falou e como que está a repercussão disso nas redes sociais do Mourão. E o discurso do Mourão a gente poderia dividir em duas partes. Ele próprio chega a fazer essa divisão na fala. Uma parte ali mais protocolar, enaltecendo o que ele considera conquistas do governo Bolsonaro. E é óbvio que ele vai trazer aquilo que ele acha que foi bom, aquilo que ele acha que merece ser enaltecido. E é óbvio também que ele esconderia tudo aquilo de ruim que o governo que ele fez parte fez, os números desastrosos em várias áreas. Então não dá para esperar que ele vá lá também enaltecer a parte negativa do governo, que, insisto, ele fez parte. Até ali uma questão protocolar, nada demais. Na segunda parte, aí sim ele foi se dirigir de forma mais direta aos apoiadores do governo e num trecho em específico, né, apesar de não citar o nome de Bolsonaro, foi um duríssimo recado, eu vou ler daqui a pouco, mas resumindo a parte mais polêmica, primeiro, as Forças Armadas teriam pago a conta, né, aqui uma crítica velada à postura de Bolsonaro. Sim, teve um desgaste imenso, porque muita gente esperava
uma postura das Forças Armadas indo para as ruas e garantir, enfim, que Bolsonaro destituísse o STF. Para isso tinha que ter o apoio das Forças Armadas. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, do como que Bolsonaro e alguns aliados montaram uma estratégia, e nessa estratégia as Forças Armadas teriam um papel a cumprir. E assim, quando elas não cumprem esse papel que eles imaginavam que elas deveriam cumprir, isso acaba fazendo com que elas sejam mal vistas pelos apoiadores mais radicais de Bolsonaro. Inclusive, pegando aqui um exemplo, Gustavo Gayer, youtuber, foi eleito deputado federal, ele divulgou essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Tá ali um memezinho, STF perseguindo opositores, aí tá lá um soldado do exército dormindo, Congresso rasgando a Constituição, aí tá lá, de novo, continua dormindo. Mas quando o mato cresceu, aí desperta. Que é um meme, particularmente, eu não caio nessa. A esquerda também gosta muito de fazer esse tipo de memezinho aqui. Eu evito bastante. Se eu já fiz algum tempo atrás aí, confesso que não me recordo, mas de uns tempos para cá eu tenho refletido bastante em relação a isso. Eu acho que isso aqui não é o caminho. A gente pode criticar a postura de general ou outro, mas quando você faz isso aqui, você está, enfim, criticando uma instituição de extrema importância para o nosso país. Agora, vamos lá, Gustavo Gayer, você não é o valentão das redes sociais, você não é o valentão do YouTube? Saia do meme, diga com todas as letras, no seu Twitter, nos seus vídeos, o que você gostaria que acontecesse. Mas a gente sabe da covardia dessas pessoas, então vai ficar por isso aqui, na base do memezinho, porque não tem coragem de se posicionar de forma clara. Aí vão alegar que se fizer isso vai vir a ditadura da toga, que não sei o que mais. Mourão, voltando aqui no resumo que eu fiz da parte mais polêmica, criticou o silêncio ou protagonismo inoportuno de integrantes dos três poderes. Aqui é claro que uma cutucada em Bolsonaro. Disse que o Brasil trocará de governo, mas não de regime. Poxa, Mourão, tinha que ter falado em comunismo, porque senão como é que vai ficar a situação desses, bolsonaristas que alimentam esse medo nas pessoas? Pediu a apoiadores que retomem aos seus afazeres, sem citar bolsonaristas em frente aos quartéis, mas sim, era um recado claríssimo. Como eu disse, bora pra casa, gente, bora aí. Enfim, não adianta mais ficar na porta dos quartéis, estão passando mais vergonha do que já passaram. E detalhe, tem muita gente agora, os líderes dessas movimentações, que estão usando, sabem que não vai acontecer nada, mas estão usando, as pessoas mais desavisadas, mais ignorantes, para manter alguma mobilização e já se projetarem politicamente visando 2024. Não duvidem. Em 2024 vai ter vários desses líderes aí nessas manifestações se candidatando a vereador, e essa movimentação é benéfica a eles, enquanto alguns lá, às vezes até de boa fé, acreditando, estão desinformados, acreditam no que esses porta-vozes passam para eles, ficam lá, enfim, naquela mobilização que pode ter um proveito eleitoral para alguns. E aí eu separei a parte principal para ler para vocês. Eu vou deixar até um link do vídeo para quem quiser ver em específico esse corte. Disse ele: lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social, e de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros, ou seja, não é as Forças Armadas de Bolsonaro, como Bolsonaro em alguns momentos se referiu, pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. É claro que os radicais não aceitaram bem a fala de Mourão, estão chamando de novo de traidor. Eu digo de novo porque o Mourão vive nesse laicar. Ele dá faz um tweetzinho alimentando a esperança de alguns manifestantes, depois faz um tweet ou dá uma entrevista com uma maior moderação. Então ele vive sendo, enfim, cancelado e depois afagado, tanto é que se elegeu senador e venceu no Rio Grande do Sul, boa parte com os votos de bolsonaristas. Então, isso aqui, essa fala dele agora, foi a pá de cal, não caiu bem. O Jair, vamos pegar aqui a repercussão pós-pronunciamento de Mourão. Jair Bolsonaro não falou nada, A parceria deles passou por alguns estremecimentos, Mourão deu algumas cutucadas aqui, como eu disse, mas Mourão, apesar de tudo, manteve a sua lealdade ao presidente. Não se tem notícia de que ele tenha conspirado a favor do impeachment de Bolsonaro. Mas os filhos de Jair, certamente com seu apoio e consentimento, partiram para cima de Mourão, dois em especial. Carluxo, logo após o pronunciamento de Mourão, escreveu no seu Twitter: nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta. Claro que ele se referia aqui ao Mourão, mas nas redes sociais o
pessoal não perdoou, como ele não citou o nome, muita gente chegou a ironizar, poxa, Carluxo, não fala assim do seu pai. Mas voltando aqui, era um recado direto pro Mourão. Outro que partiu para cima foi Eduardo Bolsonaro, que escreveu o seguinte no seu Twitter: a cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem. Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te seguem. Se isto ocorrer, você jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado. E colocou a imagem do emoji de uma bosta, também ali meio que indo na mesma direção do que foi Carluxo, né? Mas a que ponto chegamos? Eduardo Bolsonaro dando conselho aos mais jovens. Mourão, que se prepare, não terá sossego mais. Farão com ele aquilo que fizeram com até então aliados de Bolsonaro, que decidiram se descolar do ex-presidente, como aconteceu com Mandetta, como aconteceu com João Dória e tantos outros. Né? Ele, só para a gente ter um exemplo disso, ele postou um vídeo no seu Twitter, né, na noite, aí, no dia 31, melhor dizendo, e eu parei para gravar esse vídeo, era pouco mais, né, das 10 da manhã do dia 2, eu fui ver, tinha 33,8 mil curtidas. Ok, uma quantidade boa para um tweet do Mourão, mas vejam bem, 59,9 mil comentários, né, aqui quase o dobro. Quando acontece isso, não só em relação ao Mourão, mas em várias postagens, é um sinal de que a coisa gerou, assim, uma reação de normalmente de quem não gosta de quem fez aquele tweet. E aí você clica lá e vai observar, né, é praticamente todo mundo detonando, criticando o Mourão. Que aí ele se descola do bolsonarismo, mas também como já era rejeitado por quem se diz de esquerda, então o Mourão agora ficou numa situação muito delicada aqui, mas como agora ele foi eleito senador e tem um mandato por 8 anos, e depois, não sei se ele nem tem idade mais e vai querer concorrer a algo, então o Mourão não também deve estar muito preocupado com a reação de rede social, não. Mas o fato é que, né, o ataque está pesadíssimo contra ele. Eu separei aqui um tweet, por exemplo, do Carlos Jordi, bolsonarista radical, comentou, simples, 3 palavrinhas: General Joyce Hasselmann. Lembrando aqui da Joyce, que é outra que se descolou de Bolsonaro lá atrás, e aí ela pagou não se reelegendo deputada federal. Teve uma votação muito, mas muito inferior ao que ela teve em 2018, surfando no bolsonarismo. E é impressionante, eu fui acompanhando ali os comentários, a quantidade de memes que já fizeram para detonar Mourão. Flávio Bolsonaro, outro filho de Jair, não falou nada direcionado ao Mourão. Serão colegas no Senado, então talvez o Flávio, o maior empreendedor de chocolate, de loja de chocolate do planeta, contém bastante ironia aqui, preferiu aliviar para o Mourão para manter talvez a civilidade entre eles. Mas o Mourão, agora para fechar aqui, foi muito esperto. Ele aproveitou a oportunidade que teve para pular fora do barco que acabava de se afundar. Agora, como muitos estão levantando, puro oportunismo. Por que ele não bateu de frente antes? Tinha interesse de aproveitar do bolsonarismo para se eleger senador e agora eleito decide pular fora? Mas não adianta. O Mourão, ele pode tentar agora posar de um pouco mais moderado, o liberal na economia, o conservador nos costumes. Ele pode enganar alguns, não a mim. Mourão foi cúmplice e avalista de tudo que esse governo fez de ruim. Seu pronunciamento teve alguma importância? Sim. Mourão é tão ruim quanto Bolsonaro? Na minha opinião, não. Mas não nos iludamos. Na minha opinião, é apenas mais um general que se diz patriota e não passa de um entreguista dos nossos tesouros para o estrangeiro. Não apenas assistiu, como apoiou vários dos absurdos que este governo fez, seja na pandemia, seja na economia e também em relação à privatização de estatais, que não poderia acontecer tendo um general na vice-presidência. Pessoal, então é isso. Se você concorda, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.